Então vamos lá, galera. Boa noite. Vamos ao continuar nossa disciplina de estruturas de dados. Hoje eu acredito que é o nosso último assunto, pessoal, porque semana que vem já acaba o período. A gente tá vendo árvores e eu dei uma olhada. O assunto de heaps, que seria o último assunto que eu tinha programado para vocês, no fim das contas não vai ser lá muito vantajoso. As aplicações de heaps são muito específicas para coisas que eu acredito que vocês não vão usar muito, apesar desse conceito de árvores que a gente vai estar agora ser bem importante, tá? Então a gente vai parar a nossa disciplina em árvores binárias, nos assuntos de árvores, né? Que é árvores binárias e árvore binária de pesquisa. Eu não vou nem chegar a ensinar para vocês AVL, tá? Mas eu vou explicar mais ou menos o que é. Então vamos lá. Então o sétimo tópico da disciplina, árvores binárias, né? Teria o de heaps, mas não convém agora. Eu posso falar para vocês rapidamente o que é, mas aula a gente não vai ter dele. Então vamos lá, conceito sobre árvores, né? Vocês devem imaginar que árvore no computador deve ter alguma coisa a ver com árvore na vida real, não deve? O que é que vocês imaginam que pode ser? A gente fala de estrutura de dados. Estrutura de dados a gente fala de memória, manipulação, organização da memória do computador. O que é que vocês pensam que deve ser uma árvore no computador? Olhando para as árvores do mundo real e pensando nelas no computador. Vamos dizer assim, que características você acha que a árvore do mundo real e a árvore dos computadores têm em comum? Imaginem coisas aí. É bem aberto, bem pra gente pensar. Crescer, ter uma raiz, certo? Crescer, frutos. O que mais que árvores têm? Não, vamos falar da árvore normal, da árvore da vida real. Então, o que é que você pensa? Você fala, tem raiz, tem fruto, né? Cresce. Que outros pontos vocês observam mais nas árvores? A árvore ela cresce do tronco, né? Tem o tronco, do tronco vai se formando os galhos, né? E na ponta dos galhos tem as folhas, né? Então, observando essa característica da árvore, que esse é um ponto que eu queria puxar mais, né? Ela vai se assemelhar às árvores, as estruturas de dados de árvore, vai lembrar o nome árvore da vida real, por essa característica de ter uma capilaridade, por ela se dividir, né, em ramificações, tá? Então, para a gente começar a observar, as árvores, no conceito de estruturas de dados, árvores são estruturas hierárquicas. Então, vocês podem ver aqui na figura ao lado, né? Tem um exemplo de uma árvore, certo? Que eu nomeei cada um dos elementos, né, com a letra. Então tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N. Estão vendo? Nessa árvore, vocês percebem que existe uma hierarquia entre os elementos? Quem está no topo da hierarquia nessa imagem? É o A, não é isso? E quem está mais abaixo na hierarquia? Tem o M, o N, né? O B está ali no meio, né? O C, o D e o E.
Tem casos também em que você tem um elemento que está abaixo hierarquicamente mais de um nível. Por exemplo, o L está abaixo do F, que está abaixo do A. Vocês estão vendo? O N, ele está abaixo do I, que está abaixo do B, que está abaixo do A. Ou seja, você vê que para alguns elementos a distância vai aumentando daquele elemento principal, né? aquele agregador, certo? Aquele elemento que está entre os vários outros, ele serve como referência para todos os outros. Vocês podem ver que todos os elementos convergem para A. Estão notando isso? De toda a minha árvore, todos os elementos vão convergir para um elemento único. E essa convergência acontece através de uma hierarquia. Como é que funciona essa hierarquia? Né? A gente usa muito o conceito que a gente usa de árvore genealógica. Como é que é uma construção de uma árvore genealógica? Você tem pessoas que têm pais e mães. E aí o pai e a mãe têm um pai e uma mãe. Todo mundo tem um pai e uma mãe, não é isso? Toda pessoa que existe nesse mundo tem um pai e uma mãe. Você pode não conhecer, você pode não ter acesso à pessoa, mas ela continua sendo pai e mãe. Porque é assim que a natureza nos concebe, né? Precisa do masculino, precisa do feminino, e aí une-se e forma uma pessoa, não é assim? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, mas aqui a análise é diferente. Um pai e uma mãe podem ter vários filhos, não podem? Por exemplo, eu tenho 2 irmãos. Não sei vocês quantos irmãos você tem, né? Uma pessoa, inclusive, pode não ter filhos, né? Então, eu vou usar essa nomenclatura de pai e filho, tá? Para representar a estrutura da árvore. Então, um elemento de uma árvore só pode ter um pai. Então, por exemplo, a relação entre N e I. I é o elemento pai de N. B é o elemento pai de I. Estão entendendo? F é o elemento pai de J, de K e de L. Estão entendendo a relação? Se alguém não entendeu a relação do pai e filho, é bom dizer agora, tá? É bem simples, mas não pode deixar para depois, porque já já eu vou utilizar bastante essa relação. Então, um elemento, vocês podem ver, ó, J só tem um pai, que é o F. B só tem um pai, que é o A. H só tem um pai, que é o B. Então, todo elemento ele só pode ter no máximo um pai. Só que filhos podem ter vários. Então, vocês estão vendo, ó, A tem 5 elementos filho. Tem B, C, D, E e F. Certo? B tem 3 filhos. G, H e I. E o I tem 2 filhos. M e N. E os elementos que estão em azul, C, D, E, G, H, J, K, L, M e N, esses elementos não têm filhos. Estão percebendo? Quando é que a gente vê que um elemento tem um filho? Quando a gente vê a setinha saindo de um elemento para o outro. Isso é só para representar a relação pai-filho. Certo? Então, o nome dessa relação, dessa seta, é pai de. A é pai de B. A é pai de C. I é pai de M. É pai de N. Estão percebendo? É como a gente faz a leitura dessa relação. É pai de. Certo? Então, um nó só pode ter um pai, mas pode ter vários filhos. Ok? Quando sempre vai ter um elemento, um nó na nossa árvore, que não tem pais.
que dá o início, ele é a referência, o principal elemento de navegação dessa nossa árvore. O nome dele é raiz. Vocês estão vendo que eu destaquei o texto em laranja, e vocês verem que eu marquei o A em laranja. Tem alguma setinha apontando para A? Se não tem nenhuma setinha apontando para A, isso significa que o A não possui nenhum pai. Não tem nenhuma setinha chegando nele. Então A, por não ter pai, ele é chamado de raiz. E aí, o início da minha árvore geralmente aponta para a raiz, o elemento sem pai. Só tem numa árvore só pode existir um elemento sem pai, que é a raiz. Certo? É como geralmente nas árvores. As árvores geralmente têm o tronco e a raiz, e aquela raiz é única, não é? A gente nunca tem, sem exceções. Sem exceções. Certo? O único elemento que não tem pai é a raiz. Se tiver mais de um elemento sem pai, essa estrutura não é uma árvore. Tá? Ela vai ser qualquer outra coisa. Pode ser uma lista, pode ser um grafo, tá? Um grafo é uma representação que a gente desenha assim, sem um formato definido. Quando a gente vai dando essas formas, que a gente fez fila, pilha, lista e agora árvore, quando a gente dá uma forma, a gente dá um formato específico, né? As listas a gente viu que elas são lineares, né? Dá para fazer uma cobrinha, uma sequência. Aqui na árvore você já vê que não é mais aquela cobrinha, uma sequência. A forma já é diferente. É uma estrutura hierárquica. Forma uma hierarquia. Ou seja, tudo parte de um ponto central. Desse ponto central saem-se ramificações. Certo? Essa é a característica da árvore. Tecnicamente, quais são os detalhes de como construir uma árvore? O nó só pode ter um pai, né? Um nó pode ter vários filhos, certo? E esse nó que não possui pai, que só tem um, é chamado de raiz, tá? E eu começo a navegação na minha árvore através desse elemento, certo? Os nós que não possuem filhos são chamados de folhas. Então, quando um nó não possui pai, só pode ter um, raiz. Quando o nó não possui filhos, ou seja, ele é a ponta final, ele é o extremo da minha árvore, as extremidades finais, esse elemento é chamado de folha. Tá? Aí você vê todos os azulzinhos aí, MN, CDE, GH, JKL. Tem vários aí nesse meu exemplo. Tá? Então as extremidades são chamadas de folhas. Ok? Qual é a característica da folha? Ela não possui filhos. Tá? Essas são as características que descrevem a criação de uma árvore. Você olhar para a figura, com uma figura como essa e dizer, isso aqui é uma árvore sim ou não? Ela tem que seguir esses vários passos. Certo? Vocês veem que a quantidade de características numa árvore é bem maior do que as estruturas que vocês viram anteriormente. Né? As listas, pilhas e filas são bem mais simples se comparadas com a árvore. Porque a árvore tem raiz, tem folha, tem a relação pai-filho, né? E aí você tem que observar todas essas características, certo? Qual é a grande vantagem da gente usar uma árvore em vez de outras estruturas, né? A gente aprendeu a usar lista, por exemplo. A gente viu uma coisa, dependendo de como a gente usava a operação de lista, lembrando que estruturas de dados é tudo sobre organização e economia de recursos, falei isso desde o primeiro dia de aula para vocês. As árvores, ela tem uma característica muito importante em relação à economia de recursos, tá? Primeiro, as árvores, por serem estrutura não linear, você consegue fazer um referenciamento com que faça ser mais fácil
a busca de elementos, busca de informações. Então, quando o John falou logo, quando eu falei de árvore, John pensou logo banco de dados. O professor deve ter dito alguma coisa em banco de dados, ele falou sobre árvores. Você pode me lembrar aí só um pouquinho para eu poder esticar a conversa? Para construir um banco de dados, o SGBD, né, que é o sistema de gerenciamento, os sistemas de gerenciamento de banco de dados, para serem eficientes, serem rápidos, eles precisam buscar a informação de uma forma rápida. E adivinha que estrutura eles usam para poder buscar essas informações? São árvores, tá? O seu computador, quando vai armazenar informações em disco, ele usa um formato de árvore que a gente não vai estudar aqui no curso, tá? Que é chamado de árvore B, tá? Formatos de árvore B, árvore B+, árvore B asterisco, são utilizados para armazenar informações em disco e deixar a busca rápida, certo? Por causa dessa estrutura hierárquica. Ela se divide, você vê que aqui tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos? 13 elementos, né? Espera aí, 1, 5, 6, 9, 12, 14 elementos. Desculpa, estou péssimo para contar hoje. Então tem 14 elementos nessa árvore. Se fosse linear, pensem aí comigo. Se essa estrutura fosse linear de A a F, se eu fosse usar uma lista, por exemplo, aí eu tenho um apontamento lá para o começo da lista. Para eu acessar o último elemento, por quantos elementos eu tenho que passar? Tem 14. Eu tenho que navegar por 13 elementos, né? É grande. Se eu tentar chegar em qualquer elemento partindo da minha raiz aqui, imagine que a raiz é a cabeça da lista, entre aspas. Partindo de A aqui, quantos passos eu levo para chegar no elemento mais distante que tem aí da minha lista? 4 passos, né? Eu vou no A primeiro, os mais distantes, que são MN, vou no A primeiro, depois no B segundo, depois no I terceiro, depois vou em M ou em N, que é o quarto. Então você vê que o tempo para buscar informação é bem mais rápido, tá? Então quando a gente fala de busca de informação, em geral a gente sempre procura utilizar estruturas não lineares, como por exemplo as árvores, para acelerar a busca de informações. Então quando fala lá no banco de dados que o professor falou sobre índice para vocês, Denival explicou o que é um índice para vocês? O que é que vocês lembram que é um índice? Fala aí rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Não precisa ser 100% preciso na definição, não. Só lembra. Não sabe para que serve um índice, não? O índice no banco de dados é quando você pega uma coluna e você quer que aquela coluna fique mais rápida a busca de informação nela. Tá? E aí, para construir um índice, o banco de dados vai construir uma árvore. Tá? Ele vai construir uma árvore com os dados daquele índice para facilitar, para acelerar a busca de informação. Tá? Isso do índice, do sumário. Perfeito exemplo. Perfeito exemplo. O que é o sumário do livro? O sumário, toda vez que você vai olhar um sumário, não tem os capítulos? Tem uns que diz assim, né? Parte 1 do livro, fala sobre isso. Parte 2 do livro, fala sobre isso. Parte 3 do livro, fala sobre isso. Aí na parte 1 tem capítulo 1, 2, 3, 4, 5.
Aí no capítulo 1 tem o tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, tópico 5. Não tem aquela estrutura? Perceberam que ela é hierárquica? Sabe por que ela é hierárquica? Pelo motivo que eu estou explicando para vocês agora. Para acelerar o processo de você achar a informação. Então você pega um livro de programação, você olha como fazer laço com for. Aí você pensa, puta merda, 300 páginas do livro para você procurar como é que faz o for. Aí você vai no sumário, e o sumário diz assim, ó, o sumário é um índice, igual o índice do banco. Aí o sumário diz assim, ó, capítulo 1, estrutura, capítulo 1, introdução à linguagem blablas, Python. Aí você vê lá, aí você vê os tópicos do capítulo 1, que é, aí você vê, né, como instalar o Python, como não sei o que, quais são as palavras reservadas, nada disso tem a ver com for. Aí você pula, capítulo 2, operações, aí também não é operação, é for. For é estrutura de repetição. Aí você vai para o capítulo 3 do livro, aí tem variáveis, também não tem nada a ver com variáveis o for. Aí você vai para o capítulo 4, condicionais, if, then, else, e assim vai. Aí também não tem nada a ver com o que você quer. Aí capítulo 5, repetições. Aí você, opa, já estou chegando perto, né? Já acelera uma busca enorme, porque você sabe da hierarquia de como buscar aquela informação no livro. Aí capítulo 5, estruturas de repetição. Aí tem lá while, aí tem for, aí tem for each, tem vários tipos de laço, né? Aí você vai lá no for. Aí você atinge especificamente o item que você está buscando. Então você não perde muito tempo olhando linearmente. Você não vai pegar o livro e folhear página por página. Então a gente já utiliza as árvores no nosso dia a dia como um processo de indexação de informações e nem percebe, vocês já usam no dia a dia. O índice do livro é perfeito para explicar isso, certo? Então vocês percebem que o mecanismo de busca, quando utilizando estrutura hierárquica, como as árvores, funciona belezinha. Matematicamente falando, em estruturas lineares, o crescimento do pior caso, quando eu falo pior caso eu quero achar o elemento que está mais difícil de buscar, na pior das condições. O tempo que eu levo na minha estrutura linear é baseado, é de ordem polinomial, da quantidade de elementos. Ou seja, se eu tenho 1 milhão de elementos, pode ser que eu leve 1 milhão de passos para achar. Certo? Nas árvores, o pior tempo é o logaritmo desse número. Quem lembra de logaritmo? Maldito logaritmo. Eu odiava estudar logaritmo na matemática. Só que o logaritmo é um grande amigo da computação. Nós, na computação, usamos o tempo todo. Acho que eu falei no começo do curso para vocês. A gente usa logaritmo o tempo todo. Por quê? Porque muita coisa boa em computação acontece com a característica do logaritmo. Tá? Por exemplo, em vez de... Vamos lá, vamos fazer umas continhas rápidas aqui. Essa minha árvore aqui tem até 5 filhos, né? Vocês estão vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, né? Para cada elemento. Tem um que tem 3, tem um que tem 3, tem um que tem 2. Então, vou botar aqui que no máximo 5 filhos, né? Beleza. Essa minha árvore, a gente contou, tem 14 elementos, não é isso? Então, o pior caso desta árvore, se for uma estrutura linear, é 14, ou seja, eu tenho que executar 14 passos para achar o elemento mais difícil. Nessa minha árvore, que está em log de n, é porque essa aqui não vai estar muito legal o exemplo, porque vai dar menor o número, porque eu tenho uma árvore que não está completa, não está cheia. Eu vou falar de completude mais para frente para vocês. Mas aqui, ó, a gente não viu que são só 3 passos, né? 4 passos, né? 1, 2, 3, 4, né? Desculpa, deixa eu voltar isso aqui. 1, 2, 3, 4, certo? Então,
o tempo de busca que eu tenho máximo, do pior caso dessa árvore aqui, é log de 14 na base 5. Vocês podem pegar uma calculadora. Deixa eu ver se eu pego uma calculadora aqui para mostrar para vocês. Calculadora, logaritmo. Eu tinha achado uma calculadora tão bacana online. Cadê? Terminal Calculator. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. 14 na base 5. Olha. Essa minha árvore, por não estar cheia, ela dá um pouco mais de passos, que ela não está otimizada. Se ela tivesse otimizada, ou seja, se eu estivesse usando para cada filho 5 filhos aqui, e equilibrando essa árvore, o tempo máximo, a quantidade de passos máximo, seria 1,6397, blá blá blá. Que arredondando para cima, a gente sempre vai arredondar para um passo a mais, seriam 2 passos, ou seja, enquanto na minha estrutura linear eu levo 14 passos para achar o elemento, na minha estrutura de árvore de 5 elementos ali, de 5 filhos, eu levo no máximo 2 passos. Claro, se essa árvore estiver otimizada, certo? Agora vamos fazer a conta para 1000 elementos. Se eu tiver 1000 elementos, o pior caso na estrutura linear é 1000 passos. E 1000 na minha estrutura de árvore com 5 elementos. De 1000 passos cai para 5. E se eu tiver 1 milhão de passos, 1 milhão de elementos, aí eu tenho que executar 1 milhão de vezes o passo a passo. Na minha base 5, 9. O que é melhor? 1 milhão ou 9? Então, gente, isso é para vocês entenderem que quanto maior a minha estrutura, muito aumenta a ordem polinomial, né, que é a ordem linear, por exemplo. Funções lineares, vocês estudaram isso na 7ª série, 8ª série, 8º ano, 9º ano, algo assim, né? Mas a minha função logarítmica, ela cresce muito devagar, estão vendo? Ó? Aqui é até bem alto, se eu comparar com o que aumenta para cá, ao quanto aumenta o número e ao quão pouco aumenta a quantidade de passos. 13 passos para 1 bilhão de informações. Então, eu armazeno uma estrutura de 1 bilhão de informações sequenciais e eu consigo achar qualquer informação dessa nesse meio de 1 bilhão de coisas em 13 passos. Isso é muito rápido, né, gente? Convenhamos. Tá? Então, sempre que a gente tem alguma estrutura que consegue executar abaixo de tempo polinomial, a gente prefere ela. Então é exatamente por isso que eu estou explicando para vocês que as árvores são bastante utilizadas em mecanismos de busca, tá? Porque a gente consegue achar as informações muito rápido. Ok? Aqui era para mostrar para vocês como é que se comporta em relação à árvore. Eu tenho um desenho para ilustrar, né? Eu tenho aqui a minha raiz, né? No A aqui embaixo é só simplesmente de cabeça para baixo, né? Vocês estão vendo que até as letras estão de cabeça para baixo. Então, a minha raiz aqui, né? Apesar da gente sempre representar neste formato, tá? Com a raiz em cima, para demonstrar a hierarquia da estrutura. Vocês dificilmente vão ver uma árvore representada nesse formato. Mas aqui é só para relembrar, para mostrar para vocês com um desenho de uma árvore, remetendo às folhas aqui, os azulzinhos, né? Sempre nas pontas, as folhas. E eu vou ter os galhos e vou ter a raiz, tá? Beleza? Deu para entender como é a estrutura de uma árvore, gente? Hoje eu vou falar só teoria. Terça que vem eu vou fazer uma prática com vocês com árvores binárias de pesquisa, que é depois desse assunto aqui. Hoje são 3 conteúdos, mas conteúdos pesadíssimos. Vocês têm que estudar, tem que pegar o livro, tem que relembrar esse material aqui, porque tem muito detalhe, tá? Esse é o segundo, que é as árvores binárias.
A árvore binária é um tipo especial de árvore. Porque na árvore que a gente estudou antes, podia ter quantos filhos quisesse, mas sempre só um pai. A árvore binária, ela pode ter um pai, o elemento, apenas, e ela só pode ter como filhos, no máximo, 2 elementos. No máximo 2. Estão vendo aqui essa minha árvore à direita? Algum elemento tem mais de 2 setinhas saindo dele, ou seja, tem mais de 2 filhos. Então eu posso chamar essa árvore de árvore binária? A resposta é sim. Tá? Então sempre que eu tenho uma árvore em que o nó pode ter no máximo 2 filhos, essa árvore é chamada de árvore binária. Tá? E aí a gente dá uma nomenclatura padrão para os filhos, para poder ajudar em certos mecanismos de programação. Então eu tenho sempre, a gente geralmente chama de esquerda e direita, porque quando você bota no desenho, né, tem um que fica à esquerda, tem um que fica à direita, já que são 2, né? Tem um elemento no meio, esquerda e direita, tá? E aí eu colori aqui, ó, vocês veem que o da esquerda são os amarelos, e os da direita são os vermelhos. Nenhum elemento vai ser filho de esquerda e direita ao mesmo tempo. Por quê? Nenhum elemento vai poder ser esquerda e direita ao mesmo tempo. Vocês sabem por quê? Perfeito, John. Eu sei que as palavras não vieram as que você queria dizer, mas eu sei que é isso aí que você está falando. É só tem um pai. Todo elemento só pode ter um pai. Ou seja, ou o pai direcionou o filho para a esquerda ou direcionou o filho para a direita. Por que ele não pode ser filho esquerdo e direito? Porque ele só tem um pai. Então ele só pode ser filho esquerdo ou ser filho direito. Porque ele não tem 2 pais para ser direito e esquerdo ao mesmo tempo. Tá? Então, ó, o 2 é o filho à esquerda do 1. E o 3 é o filho à direita do 1. Aí o 6 é o filho à esquerda do 3. E o 7 é filho à direita do 3 também. Certo? Então sempre tem um filho à esquerda e um filho à direita. Deu para entender? O 4 tem filho. Então ele é que tipo de nó? Não. Raiz não. Quem é o raiz aqui? Raiz é 1, porque não tem pai. E o 4? Ele é o quê e por quê? Querem que eu volte o slide para vocês lembrarem? Me diga aí. Preste atenção, estou destacando 2 elementos. Quais são? Raiz e folha. Então, voltando para cá, o 4 aqui é o quê? Por que ele é folha? Porque ele não possui filhos. Perfeito. A definição perfeita é essa. Tá? Tudo bem? Então isso aqui, pessoal, é um exemplo de árvore binária. As árvores binárias, elas são muito poderosas na computação, tá? Porque uma série de desdobramentos a gente faz em cima das árvores binárias. Por exemplo, os heaps, que não vai dar tempo da gente falar nesse período, são construídos através de árvores binárias. E o nosso próximo slide aqui, que é o nosso próximo conteúdo, que é a árvore de busca binária, ela é uma árvore binária, já está dizendo o nome, mas ela é de busca, então é uma árvore mais específica. Então primeiro a gente aprendeu o que é árvore e o que é árvore.
É uma estrutura hierárquica em que os elementos só têm um pai e pode ter vários filhos. Se não tiver pai, é a raiz. E se não tiver filho, é folha. Certo? Resumão de árvore é isso. Estrutura de dados hierárquica, em que o elemento só pode ter no máximo um pai e pode ter vários filhos. Se o elemento não tiver pai, ele é a raiz, só é único. Se ele não tiver filhos, ele é chamado de folha. Se um elemento só puder ter 2 filhos, ele é uma árvore binária. E essa árvore binária tem filhos esquerdo e direito. Então a minha árvore de busca binária é uma árvore binária em que existe ordem entre os elementos. Tá? Vocês vão olhar para essa figura e vão achar estranho. Parece que não tem muita ordem na figura não, parece? Vocês acreditam que essa árvore está ordenada? Só olhando para a figura, parece estar ordenado? Não parece, né? Mas eu vou explicar para vocês por que está ordenado. Tá? A árvore de busca binária, que do inglês é Binary Search Tree, que é BST, vocês podem pesquisar na internet por BST e vão achar uma série de conteúdos de árvore de busca binária, né? Existe um mecanismo de ordem entre os elementos aqui, que eu vou explicar para vocês como funciona já já. E a árvore de busca binária é o tipo de árvore que é utilizado para buscar, para fazer pesquisa de informações, tá? Então, quando você tem qualquer coisinha que envolva busca, sempre vai ter localizar um registro, localizar uma informação no disco, vai envolver uma busca binária, vai envolver uma árvore, tá? Binária, a não ser que seja busca em disco, porque busca em disco é outro tipo de árvore, que é a árvore B, ela não é só binária, tá? Então, como é que funciona a ordem aqui? Vocês estão vendo que o 6 não é o primeiro elemento, a raiz não é o primeiro elemento, é? Não, o primeiro elemento é o 1, né? Se a gente for pensar na ordem aqui das coisas. Então, o que acontece? À esquerda do meu elemento sempre vai estar um valor menor. E à direita do meu elemento, por isso esquerda e direita lá atrás, à direita do meu elemento sempre vai estar um valor maior. Agora vocês vão ver que está ordenado. Ó. O 6 é precedido do 2 e é sucedido pelo 8. Antes do 8, mas depois do 6 tem o... Antes do 8 tem o 7. O 6 está depois do 7? Tá, porque está ligado pela direita. Então ele está maior. O 9 é maior que o 6? É, porque está ligado pelo 8. E se o 9 é maior que o 8 e o 8 é maior que o 6, então o 9 é maior que o 6. Entenderam a transitividade? O nome dessa relação é transitividade. Né? Se funciona de A para B e de B para C, então funciona de A para C. Então o 6 é menor que o 9. Certo? O 6 é maior que o 2. E o 2 é maior que o 1. Então o 6 é maior que o 1. O 2 é menor que o 4. Certo? Mas como o 6... E a relação entre o 6 e o 4 aqui, como é que a gente faz? A busca do 4 não está pela esquerda do 6? Não está aqui à esquerda do 6? Então, se está à esquerda, significa que o número é menor. Se a busca começou pela esquerda, sempre vai ser menor. Então, todo mundo dessa região aqui, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Consigo riscar? Consigo? Por favor, me deixa riscar. Tá. Todo mundo aqui ao redor... Eita. Todo mundo aqui ao redor, essa galera todinha, ela tá ligada pela seta esquerda do 6. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 são menores que o 6. Estão percebendo? Dá para entender isso?
Todo mundo que está à esquerda do 6 é menor que o 6. Todo mundo que está à direita do 6 é maior que o 6. E vocês podem ver, 7, 8 e 9 são maiores. 1, 2, 3, 4 e 5 são menores. Certo? Então eu vou fazer um exercício com vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho rápido aqui. Acho que eu vou ficar no próprio aqui é legal pra gente fazer. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Então eu vou começar com um elemento, vamos com números. Ou melhor, vamos fazer com letra. Esse aqui é o J. Tá? Se eu for montar uma árvore, então minha árvore começou com a letra J. John, me diga um elemento para adicionar à nossa árvore. Sim, uma letra. Letra S. A letra S vem antes ou depois do J? Depois. Então, se vem depois, eu vou ligar ele à direita aqui, tá? Inclusive, eu vou colorir igual o nosso desenho. O J é a raiz, né? O J é a raiz, vou colorir igual o da gente lá. Opa. Cadê? Baldinho de tinta laranja. Tá? O S, ele é a letra depois do J, não é isso? Então, tá do lado direito. Eu vou chamar de direita, que a gente pôs vermelhinho, não foi? Cadê? E a letra branquinha. Pronto. Aí eu faço aqui, ó. Opa. Pronto. Tá vendo aqui? Aqui é a minha raiz, o J é a raiz, tá laranja. Vou até botar um textinho aqui. Raiz. Certo? O J é a minha raiz. E S fica à direita, porque é posterior ao J. Tiago, me diz uma letra. Letra A. Letra A é anterior à letra J, não é? Então eu vou colocar a esquerda, né? Que a gente pintou de amarelinho, não foi? E tá aqui mais ou menos na altura, ver se eu dou uma arrumada. Tá. Então, ó. Liguei. Beleza. Aparecida, me diga outra letra. Aparecida não está. Eduardo, me diga outra letra. P de pato, não é isso? P de pato é depois de J, não é? P de pato não é depois de J? Então ela vai pendurar aqui no S, né? Porque é depois de J. Tudo que é depois fica à direita. Eu já tô fazendo interativamente para vocês não se preocuparem tanto com isso. Pra vocês verem que vai dar certo. Vai ser construída uma árvore. Os detalhes de como constrói a gente vai ver depois. Tá? E de evitar problemas eu vou falar na próxima aula para vocês, que a gente vai trabalhar. Por enquanto vamos concentrar só nisso aqui. Então eu vou botar a letra P. A letra P é depois de J, não é? Então eu vou pendurar aqui no S. No S, letra P é antes ou depois de S? P, Q, R, S é antes, não é isso? Então eu vou pegar uma bola, copiar essa bolinha amarela aqui e vou botar o P. A gente vê que o P vai ficar à esquerda. O P fica à esquerda de S, não é isso? Vamos ver. Quem mais aqui? Cadê? Rosiane, me diga mais uma letra.
Letra H. A letra H vem antes ou depois do J? Vem antes, não é? Então vai se pendurar nesse Azinho aqui, não vai? Mas aí eu pergunto a vocês, o A vem antes ou depois do H? Não, antes do A não tem nenhuma letra. O A vem antes do H, não é isso? Então o H vem depois, né? Logo o H vai ser vermelhinho, à direita, não é isso? Ó? John, me diga outro. F de faca? Tá. F vem antes ou depois do J? Vem antes. Então vem para o A. F vem antes ou depois do A? A gente já está ocupado aqui, então vamos para o H. O F vem antes ou depois do H? F, G, H. Vem antes, não é isso? Então vamos pegar uma de antes, que é a bolinha amarela. Aí eu boto o F. Estão vendo a árvore se construir? Tá meio esquisita ainda, né? Vamos botar mais elemento. Tiago, me diga outra letra. T de tatu. T de Tiago. T vem depois do J, não vem? Vem depois do S. Vem depois do S. Então eu vou botar o T ali do lado. À direita do S. Se vai ficar à direita, vai ser vermelhinho, né? T. Tá começando a se parecer com árvore isso aqui? Tá começando a aparecer, né? Vocês vão notar uma coisa. O A nunca vai ter um filho à esquerda, não é isso? Estão notando aqui? O A nunca vai ter filho à esquerda, porque é o primeiro elemento. Quando eu tenho um elemento que não pode ter filho à esquerda perto da raiz, a tendência é essa árvore ficar desbalanceada. E aí, quando a árvore fica desbalanceada, aí a gente perde o desempenho ideal da árvore. Para isso, existe um mecanismo de rotações dessas árvores nas seções, que é um tipo de árvore específico chamado AVL, que eu não sei se vai dar tempo de explicar para vocês, tá? Mas existe um mecanismo que a gente deixa ela toda bonitinha. Mas primeiro a gente tem que entender o mecanismo da árvore binária de busca. Então vamos lá, eu quero pesquisar o nome de John. John, entrei na árvore e encontrei logo o J. No primeiro hit aqui, no primeiro elemento, já achei John. Né? Se isso aqui fosse uma estrutura linear, em ordem alfabética, seria A, F, H, J. Ou seja, John que eu achei de primeiro, eu ia levar 1, 2, 3, 4 passos para poder encontrar. Certo? Vamos pensar na segunda possibilidade. O nome de Tiago. Tiago, na minha lista aqui tem A, F, H, J, P, S e T antes de I, S antes de Tiago, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, Tiago ia achar na sétima consulta. Passa do primeiro, passa do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, achei. Aqui nessa árvore, e olhar aqui, J é maior do que J, T. Vem para o S. O S é depois. Vem para o T. 1, 2, 3 passos, já encontrei. Então o tempo reduziu mais do que a metade dessa consulta, de 7 para 3 passos. Estão vendo a vantagem da árvore de busca binária? Esses elementos, eles são chamados de chave, pessoal, tá? Porque, em geral, eu utilizo um número ou algum mecanismo de indexação como uma letra, certo? Para encontrar a minha informação, né? E aí, desse mecanismo de achar rápido, depois eu acesso todos os registros da minha informação. Então, por exemplo, matrícula, vocês têm
Acho que tem o quê? O Instituto deve ter deve ter umas 100, 150, 200 mil matrículas diferentes no Instituto Federal. Então, utiliza-se uma árvore binária. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 200 mil alunos. É uma árvore binária, a base é 2. Eu consigo achar um aluno com 18 passos, né? Arredondado para cima. Tá? Então, eu consigo achar um aluno com 18 passos de busca, em vez de executar 200 mil passos. Então, é por isso que é importante a gente conhecer a árvore binária de busca. Tá? Porque acelera muito o processo de encontrar uma informação ao utilizar a árvore binária de busca. Tá? Beleza? Então, na árvore binária de busca, qual é a diferença da árvore binária para a árvore binária de busca? A diferença é que os elementos estão em ordem. Então, o elemento da esquerda é sempre menor que o nó, que é menor que o elemento que está à direita. Tá? Então, o da esquerda é menor que o nó, que é menor que o da direita. Da esquerda é menor que o nó, que é menor que o da direita. Da esquerda é menor que o nó, que é o da direita. Da esquerda é menor que o nó, que é menor que o da direita. Tá? Compreendeu? Simples? Mas a ideia era essa que eu queria causar com vocês. Eu queria que vocês olhassem. Esse negócio é muito estranho. Aí eu explico o mecanismo e aí a gente vê que é simples. É complicado? Não. O da esquerda é menor que o nó, que é menor que o da direita. Visualmente é simples? Não. Porque a gente está acostumado com coisas lineares. E a árvore é uma estrutura não linear. Então isso automaticamente, para o ser humano, visualmente, já começa a ficar um pouco estranho. Fica esquisito. Tá? Como, por exemplo, isso aqui é uma árvore binária, né, galera? Eu vou falar rapidamente, não é para vocês aprenderem, mas se isso aqui fosse um RIP, isso aqui é uma árvore binária, né? Uma BST. Né? Aqui é uma BST. Uma árvore de busca binária. Certo? Vamos botar ela para cá. Beleza, gente? Então aqui é a minha BST, né? Minha árvore de busca binária. A estrutura que eu não falei para vocês, que é o RIP, ela é um pouquinho diferente. Ela sempre tem um elemento máximo ou mínimo. A ideia é assim, o de cima é sempre maior ou menor que os filhos abaixo. Então, se eu fosse reorganizar isso aqui, faria assim, ó, no RIP. Eu vou botar o J. Aí depois do J a gente botou foi o S, não foi? Então, como o S é menor, eu faço isso aqui, ó. O S fica abaixo, porque ele é menor. O A é menor. O A é menor que o J? É. Então, que é menor que o S. Então, eu faço isso aqui, ó. Só que ele tem outro conceito, deixar a árvore cheia. Então, quando eu for colocar o A, por exemplo, aqui, eu vou ter que fazer isso daqui e vou ter que fazer isso daqui. Já começou a ficar mais difícil o negócio, né? Eu vou empurrando sempre para baixo os elementos. Então, ó, se eu for colocar agora se eu for colocar agora, depois do S foi quem? Foi o A. Não, depois do A foi o P, não foi? Para pôr o P vem antes do A? Não, né? Então desce. Vem antes do J? Não, então desce. Aí eu vou e ligo aqui, ó. Liguei o P. Depois do P a gente botou o H, não foi? O H. Opa. O H vem antes do A? Sim ou não? O H vem antes do A? Não.
Vem depois. O H vem antes do J? Vem. Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Pego o J. Ligo o H aqui. Ligo o J daqui para cá. E ligo o P daqui para cá. Não vou entrar nos detalhes da... Tem a fórmula todinha, os detalhes. É só para vocês visualizarem como fica um pouquinho diferente. Tá? Aí depois do H veio o T, não foi? Aí T. T vem antes do A? Não. Aí aqui o H tem filhos, o H já tá cheio, vai ter que vir pra cá. T vem antes do S? Não. Aí eu pego e ligo aqui assim. Certo? Depois foi o F, não foi? Tá. O F vem antes do A? Não, né? Aí quem é que tem vaga? Aqui o H já tá cheio, né? O F vem antes do S? Vem? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. O S e o T vão ser filhos do F. Então o T vem pra cá. O F com o A. E eu ligo o S com o F. Estão percebendo uma coisa? Essa estrutura aqui, galera. Aqui é a raiz. Deixa eu copiar aqui. Copia. Aqui é a raiz. Só que essa estrutura aqui que a gente tá vendo, eu vou até tirar essas coisas para não confundir. Aqui, cor, todo mundo branco aí. Com a letra preta. Essa estrutura aqui, que eu falei só para vocês visualizarem, é o hip. Qual é a diferença do hip? Estão notando que o hip está sempre com as perninhas cheinhas? Está sempre equilibradinho. Para isso acontecer aqui, essa árvore tinha que se tornar uma árvore AVL. Que também não vai dar tempo da gente falar disso agora. Tá? Mas eu posso explicar para vocês depois aí a parte da disciplina. Tá bom? Quem se interessar. Ok? Aí quando eu uso o mecanismo AVL, a gente vai girando essa árvore para ela ficar nesse formatinho aqui. No RIP ela sempre fica nesse formatinho. Beleza, gente? Qual é a garantia que eu tenho? Que a raiz aqui é sempre o menor valor. Quanto mais para baixo, maior o valor. Isso aqui, gente, é usado em filas de prioridade. Isso aqui, só para vocês conhecerem, o RIP. Isso aqui é usado em filas de prioridade. Que fila de prioridade? É aquela do supermercado, professor? Não. Fila de supermercado de prioridade é muito simples. Porque idoso, gestante, é tudo um barco só. É muito fácil de fazer. Seria um RIP muito simples. Aqui, por exemplo, é a fila de prioridade do seu processador, do seu computador. Tem hora que fica lento uma coisa e outra coisa funciona rápido. Como é que ele organiza as tarefas para dar a vez às tarefas primeiro e não gastar muita energia, não gastar muito cálculo, otimizando essa tarefa. O sistema operacional utiliza um RIP para poder fazer fila de prioridade. Tá? E isso aqui, esse outro aqui, à direita, que é isso que a gente vai estudar depois na próxima aula na prática. Esse aqui é usado para busca de informação eficiente. Não que a informação é eficiente, mas que a busca é eficiente, tá? Então esse aqui é para busca de informação eficiente. Então é rápido o acesso. Já mostrei para vocês várias vezes o exemplo. Tá bom? A aula hoje era isso. Eu sei que foi um pouco longa de teorias. Já vi o bocejo de John já dedura isso, né? De que realmente, eu sei que realmente é mais pesado essa aula.
mas ela é importante, a gente vê toda a teoria agora, vocês terem essa semaninha para estudar com carinho, por favor, estudem, para terça-feira a gente fazer só uma prática, tá bom? Fazer uma implementação de uma árvore de busca binária, certo? Esse aí eu vou tentar até fazer algum código antes, porque no Sevilha dos 30 acaba dando errado, certo? Já vai ficando um pouquinho mais complicado as estruturas, certo? Então é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa a mais sobre as árvores? Tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade? Tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre árvores? Árvores binárias e árvores binárias de pesquisa. Nada mais, estão todos satisfeitos? Então, pessoal, para essa aula é isso, tá? Lembrando a vocês que semana que vem é a última semana do período, se encerra 17 de outubro, não é isso? Então, sexta-feira que vem é o último dia de aula do período de vocês agora, tá? Adiantem as atividades, preparem, façam os exercícios para vocês poderem ter o aproveitamento das disciplinas, tá? Que foram vistas aqui no formato remoto. A gente ainda vai ter prática, né, no presencial. Eu acho que carga horária, aqui a gente cumpre tudo, mas a gente vai ter que praticar ainda no presencial com vocês, foi o compromisso que eu deixei, né? Então a gente vai fazer isso, tá? E sobre teoria, eu agradeço a vocês pelo tempo de vocês, né? De se dedicar aí para essa disciplina. Eu sei que estruturas de dados é uma disciplina muito técnica, como de programação, é uma disciplina muito... ela é necessária, mas ela é muito... Você fica ali vendo, legal, as estruturas, muito bonito. Sim, como é que eu vou usar isso aí no dia a dia? Muitas vezes você vai pegar implementações prontas, mas elas são importantes serem conhecidas para você optar pelo mecanismo certo, fazer seu aplicativo funcionar rápido. Porque, como eu já disse desde o começo do curso, o uso da estrutura correta o uso da estrutura de forma incorreta, na verdade, pode inviabilizar o funcionamento do seu aplicativo. Você vai fazer um jogo, o jogo tem que processar um quadro, né? O jogo funciona a 30 frames por segundo. Então o jogo tem que processar um quadro a cada 0,06 segundos. Ou seja, seu computador só tem cadê? Cadê? 0,016 segundos. Pronto, o seu computador só tem 17 milissegundos. 17 milissegundos para poder fazer todo o processamento do jogo, sei lá, de tiro, fazer o mecanismo por onde a bala vai passar, se vai acertar o boneco, se quando acerta o boneco, pegou no peito, a quantidade de saúde que tira é uma coisa, se pegar na cabeça, a quantidade de saúde que tira é outra, se pegar num objeto tem que fazer a marca do furo da bala, né? E tem um monte de coisa, e tudo isso, e tem que ter a busca da informação na memória. Então, se você não usar a estrutura eficiente, pode ser que os 16 milissegundos que você tem, que parece muito para um computador, seja uma eternidade, se você utilizar a estrutura de dados incorreta. John tira o óculos, mas o óculos sai. Então, para vocês notarem que é muito importante o uso da estrutura adequada, tá? Entender esses conceitos, saber escolher a estrutura de dados para o seu aplicativo funcionar rápido. Porque escrever aplicativo, qualquer pessoa escreve, né? No sentido de que com curso de introdução à programação você já consegue escrever aplicativo. Só aquele primeira disciplina lá de algoritmos já dá para escrever. Agora, com que qualidade? Essa disciplina é uma disciplina que ensina qualidade, tá? Então é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu vou encerrar a gravação e aí vocês podem perguntar o que não for relacionado à disciplina. Eu sei que às vezes vocês me perguntam